Alô, você que sintoniza a programação da Vale TV, está no ar mais uma edição do nosso Estação Hamburgo, nosso encontro de segunda a sexta-feira, sempre com pautas de interesse das comunidades que sintonizam a nossa programação. Através da Claro Net TV, pelo canal 14, da Net Novo Hamburgo, Campo Bom, Estância Velha, Sapiranga, canal 6 lá de São Leopoldo, e além dessas 5 cidades, o mundo sintoniza a nossa programação através das redes sociais. Já está, inclusive, o programa de hoje lá no nosso Facebook, na página da Vale TV, assim como no canal do YouTube, onde você pode se inscrever, acionar o sininho lá e toda vez que entrar um novo programa da nossa grade de programação, você já recebe o sinal e já vai assistir e enviar para quem você quiser. Agradecendo ao Bruno e o Vitor, que estão aí na Central Técnica, dando todas as condições para a gente poder chegar com qualidade até você. Um agradecimento a você que estava aguardando, né, o nosso encontro de segunda a sexta, 8 da noite, aqui pela Vale TV, sempre com pautas interessantes para a gente debater e acompanhar com os nossos convidados e convidadas. E agradecendo também, um agradecimento muito especial aos nossos parceiros, aqueles que acreditam no sucesso do nosso programa e estão conosco aqui de segunda a sexta-feira. A liberdade de movimentos está no DNA da linha Activita, que alia as principais tendências de moda esportiva com tecnologias avançadas que promovem uma incrível sensação de bem-estar. A Activita compartilha com as pessoas uma moda inteligente que reúne as principais tendências e tecnologias de conforto para produções casuais e, ao mesmo tempo, para produções de treinos. Então, faça como eu. Calce Activita, vista Activita para praticar o esporte que você quiser. Sou suspeito porque há 3 anos tenho, nos meus pés, diariamente, esse conforto da Activita, uma das 8 marcas da Beira Rio, empresa genuinamente gaúcha. Mercator, feiras e eventos, tudo novo de novo na Zero Grau, feira de calçados e acessórios, onde lá estaremos 20, 21 e 22 de novembro, nos pavilhões do Serra Parque, em Gramado, realizando a cobertura deste importante evento do setor coureiro calçadista. O nosso programa, Calçados S.A., que é o programa da Vale TV que dá toda uma atenção especial ao setor coureiro calçadista. Estarei lá realizando a cobertura da feira e o nosso Estação Hamburgo eu vou apresentar direto lá de dentro dos pavilhões do Serra Parque nos 3 dias da Zero Grau. 20, 21 e 22 de novembro, Feira de Calçados no Rio Grande do Sul, é a Zero Grau em Gramado com cobertura da Vale TV. JG Serviços, segurança, monitoramento, zeladoria, limpeza e jardinagem, condomínios, empresas e residências protegem o seu patrimônio com a equipe da JG, limpam o seu patrimônio com a equipe da JG. Uma empresa especializada nessas 2 áreas, atuando há 24 anos no mercado e trazendo a você o que é de mais moderno em tecnologia para a segurança do seu patrimônio. Sebratel, global como a internet, gaúcha como você, Sebratel, é mais velocidade na sua internet, inclusive para você acessar aí as nossas redes sociais e conferir os conteúdos gerados diariamente pela equipe da nossa Vale TV. E conosco ainda, Societax. Precisão em gestão tributária é com a equipe da Societax, especializada em consultoria empresarial e tributária, focada em aumentar a competitividade e a performance de seus clientes por meio de uma atuação multidisciplinar, que equilibra conhecimento setorial e especialização técnica, prestando serviços tributários pontuais e adequados ao perfil e à demanda de cada cliente. Por isso, faça contato pelo 5132736821, siga lá no Instagram, @Societax. Diariamente tem informações e orientações para você, para a gente mudar a realidade brasileira hoje, Diariamente eu falo aqui no programa, 95% das empresas no Brasil pagam impostos indevidamente. E a equipe da Societax está aí para mudar isso. Até o Marcelo brincou outro dia comigo, nosso diretor lá da Societax. Cláudio, já pode dizer que é 94,5%. 0,5% a gente já conscientizou e não pagam mais impostos indevidamente. Vitor, por gentileza, apresente a nossa qualificadíssima bancada da noite de hoje, que atendeu ao nosso convite e veio falar aqui de uma pauta muito interessante da nossa Fevalho, nosso orgulho, sou suspeito porque estou lá mais uma vez como voluntário na nossa CPA. Grande Didi, grande Marcelo, um abração aí, nosso coordenador.
que é a nossa comissão própria de avaliação. Eu estive por 4 anos já, passando do limite, né? Que na verdade só a cada 3 anos tem que mudar, mas enfim, eu já tinha por 4 anos feito parte, e agora esse ano fui surpreendido, depois de 2 anos fora, né? O Didi me ligou: Cláudio, preciso de ti, eu não estou conseguindo mais ninguém, voluntariamente para a nossa CPA, para fazer esta avaliação mensal, com a participação de professores, de estudantes, de funcionários da Fevale e de pessoas da comunidade. São 12 pessoas que mensalmente a gente se reúne para avaliar, e muitas conquistas já temos lá, né, no histórico da nossa CPA, Comissão Própria de Avaliação. Vou começar apresentando as nossas convidadas, né? Ela que é a coordenadora do Centro Interdisciplinar de Pesquisas em Gerontologia, Geraldine Alves, e se Alves é bom, dos Santos. Seja bem-vinda, tudo bom? Muito obrigada, Cláudia. Já nos sentimos em casa, então, né? Já temos uma familiaridade. Parente aqui, se Alves é bom. Tudo bem? Tudo bem, é um Obrigado prazer por estar aqui com a gente. Podemos falar um pouquinho sobre gerontologia, sobre envelhecimento e sobre o nosso centro de gerontologia, então. Parabéns por estar à frente, né, do centro. Eu acho que vem muito de encontro, ao encontro, na verdade, do que eu costumo dizer, né? Que eu quero, para mim e para as pessoas, uma longevidade com qualidade. Isso. Né? A longevidade acho que nem precisa, mas vamos viver bem, né? Dependendo de quanto tempo, viver, vamos viver bem. Muito bom. E alguém que nos auxilia para a gente poder viver bem, né? Cuidar do corpinho, cuidar da saúde, principalmente, porque o corpinho é a consequência daquilo que tu vai fazer com a tua nutrição. É a nossa eterna soberana nutricionista, né? Sumaia Fai, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui no programa. Obrigada, Cláudio, pelo convite. Obrigada, colegas, né, de centro, de aula, né, e pesquisas, pelo convite mais uma vez, né, para a gente falar de um assunto tão importante, né, Sim. Que é o envelhecimento humano, das novidades, né, que a Fevale está, né, incluindo agora, que é o Centro de Gerontologia, né. E nada melhor do que a nossa coordenadora para falar sobre isso. Exatamente. Também, né? E estamos aqui para debater um pouquinho sobre esse assunto, né? E obviamente, né, a nutrição, né, vai tem a sua importância. Ter a sua importância para, né, como a prof disse, né, longevidade, né, nem sempre, mas com o que viver bem, exatamente. Se viver 50, 80 ou 100, mas que seja com qualidade. Muito bem. E as estagiárias da coordenadora também estão aqui, né? A nossa psicóloga Deise Antunes, seja bem-vinda. Prazer, obrigada pelo convite, né? Acho que, como a Sumaia falou e a prof, né, assuntos muito importantes, né? Porque a gente e a tua área também tem a sua importância, né? A gente começar a pensar realmente, né, na qualidade desse envelhecimento, né? Porque estamos envelhecendo, saindo pesquisas aí, né? O IBGE lançou agora as pesquisas de 2022, de nós sermos um dos 3 estados, né? Com o maior número de pessoas idosas, e o quanto a gente precisa pensar, né, nessa qualidade de vida. Exato. Desenvolvendo também a partir do centro, né? Muito bom. E conosco ela que inclusive nos deu, né, essa pauta, a nossa colega aqui já no programa, volta e meia, né? Uma parceria já de longos anos, tanto lá na nossa Rádio Hortêncio, onde temos as dicas da Nutri, tá lá ainda rodando, né? Tem que atualizar isso aí. Apesar que tu foi muito feliz, né? Tu deu dicas lá que valem pra vida. Valem pra vida, Tem mais de 50, se eu não tiver, né? E então aí? elas vão diariamente na programação. Exatamente. Tá lá ainda, eu escuto. Sim, e volta esses e meia. dias uma paciente me disse, eu escuto todo dia de manhã na rádio, daí eu pensei, minha nossa senhora. Tá lá ainda. Faz uns 2 anos, né, Cláudio? Sim. E a Marliese estava conosco lá também, seguindo, né? Inclusive, teve o 21 que a gente fez o ano inteiro. Foi, né? Foi. O 21 a gente fez, cada mês ela estava lá levando as campanhas, porque graças a Deus, né? Começou com Outubro Rosa, acho que dá para dizer que foi meio que a precursora, assim, das campanhas que tem uma identificação com alguma cor, né? Depois veio, inclusive, eu tô com as duas aqui, né? Novembro Azul, né?
E aí automaticamente surgiram aí o Dezembro Branco, o Janeiro Branco, Setembro Amarelo, os mais conhecidos, né? Agosto Dourado, da amamentação. Todos os meses, inclusive tem meses que tem mais de uma cor, que são mais de uma campanha, né? Sim. Marliese Godoflit, também a estagiária da Geraldine, no centro, está lá cursando. É a quarta, Mestrado. quinta faculdade, né? Não, eu estou no mestrado Porque agora. tu é fono, agora tu está buscando... Estou fazendo mestrado em Diversidade Cultural e Inclusão Social. É uma enciclopédia ambulante, né? Marliese Godoflit, nossa eterna diretora da PAI também de Mogi. Eu brinco, meu nome e sobrenome, Marliese da APAI. E é muito gostoso poder estar aqui hoje também falando, claro, sobre o processo de envelhecimento, pensando na pessoa com deficiência, estando neste lugar. Exatamente, até porque temos alunos da PAI lá de 30 anos, né? Mas hoje a nossa mais idosa tem 62 Olha aí, anos, sendo que nós tivemos uma atendida que faleceu em agosto com 68 anos com síndrome de Down. Então, justamente aquilo que a Daisy traz, né? O quanto as pesquisas, as estimativas, mas principalmente o quanto isso tem se mostrado numericamente, esta questão do envelhecimento da população e daí pensarmos em todos, né? Em todas as pessoas com deficiência, sem deficiência, como a gente às vezes refere, né? Umas minorias que não são tão minorias e que merecem e precisam ter voz e ganhar essa visibilidade, porque é justamente para isso que nós estamos aqui, né? Bom, Geraldine, eu costumo dizer, a gente é suspeito em falar pela paixão que a gente tem e orgulho da Fevale, né? Mas ela tem essa preocupação, assim como entidade escolar, né? De buscar todos os anseios da comunidade e criar algo que, recentemente estava conosco aqui o Gabriel, né? Para falar sobre felicidade, quer dizer, né? Então... como assim? Tem a fórmula? Não, não é a fórmula, mas tem uma maneira de a gente pelo menos debater qual o caminho para se alcançar a felicidade, o que é de fato a felicidade, assim como tiveram agora não, já, né, há algum tempo, essa preocupação da gerontologia, que é uma preocupação, quer dizer, vem naquele nicho de diversas preocupações, né? A gente conquistou recentemente a nossa medicina, que agora já está fazendo as primeiras formações. Sim, já tivemos a primeira turma passa muito formada. rápido. Eu lembro da gente vibrar com a chegada da medicina. Agora a gente já está formando profissionais da área, quer dizer, então essa é a preocupação da Fevale. Né? Exatamente. A gente sempre esteve voltado para a comunidade, né? Sempre foi a nossa preocupação. Como tu disse, né, a questão do curso de felicidade que a gente tem é voltado também para essa demanda. Sim. E o envelhecimento não é de hoje, né, que a Fevale trabalha, né? Então, Sim, a gente já tem uma longa história, né? A gente sempre teve os grupos voltados para a terceira idade, chamar as pessoas para dentro da universidade, aproveitar os nossos espaços, toda a nossa produção de conhecimento, Sim. né? E já há 20 anos a gente também faz pesquisas nessa área, então depois de tudo isso a gente pensa assim, vamos dar mais um passinho à frente. Né? E de uma maneira assim, claro, iniciando os passos, mas a gente quer imitar um pouquinho as grandes experiências mundiais que se tem dentro das universidades de fazer pesquisas ao longo do tempo. Né? Então, geralmente a gente faz pesquisas mais pontuais, então estuda aquele grupo naquele momento sobre aquilo. Agora não, agora a gente vai ficar com essas pessoas por muito tempo. Eu digo assim, Fevale, né, a gente já passou de 50 anos, né? Então agora até os próximos 50 anos nós vamos acompanhar essas pessoas. Porque a gente quer isso, a gente não quer aumentar o número de anos das pessoas. Sim. Né? A gente vai viver o que for adequado, mas que a gente viva bem. E por isso esse olhar cuidadoso de cada pessoa, a gente vai acompanhá-las a partir dos 50 anos, a gente não está ali na idade dos 60, né, que seria, no Brasil pelo menos, né, a idade que inicia, né, a velhice, a gente vai começar os 50 para isso. Vamos cuidar do pessoal. Chegar nos 60 bem, né? Bem, o pessoal até está reclamando já, porque estão dizendo que os de 40, 50 foram discriminados. Eu digo, não, calma que um dia a gente chega lá. Vamos por parte. Vamos por parte. Porque os grandes estudos começam aos 20 anos. Então, né, mas vamos chegar lá. Um dia a gente começa a estudar desde as crianças para ter todo o processo de desenvolvimento, né?
E assim a gente está começando a estudar, então, as pessoas, a gente está convidando, né, as pessoas a participarem. É diferente da gente ir até os locais, as pessoas é que estão vindo até a gente. Tudo é feito dentro da Fevale, porque a gente tem muitos equipamentos para fazer as avaliações, né? Vamos dizer, a parte da SUMAI ali, né, de bioimpedância, então exige equipamentos e espaços melhores, né, que não podem ser retirados de lá. Então as pessoas têm vindo, a gente está fazendo uma avaliação física, nutricional, psicológica, cognitiva. É um check-up. Mas daí as pessoas têm que ter essa paciência de vir periodicamente, mas a gente faz tudo agendado, marcado com calma, né, para eles virem. E assim a gente vai. Então a gente não faz nenhum atendimento às pessoas, né? Não é feito, a psicologia vai atender, a nutrição vai atender. Não, não é isso. Mas a gente consegue ter uma visão ampla daquela pessoa e claro, se a gente... Exato. Aí a gente, olha, a gente identificou que esse ponto aqui tem alguma coisa, está começando a aparecer alguma coisa, então vamos investigar. Daí pelo menos a gente sabe para qual profissional deve se encaminhar, ou qual outra avaliação a gente também tem condições de fazer, né? Porque agora também, com o curso de medicina, a gente agregou ainda a geriatria, né? Então a gente está com uma equipe interdisciplinar muito boa. A gente tem bastante gente da psicologia, né? Porque eu também sou psicóloga, né? Então acabo puxando, né? A nossa caras psicólogos desse lado. Mas a gente tem a nutrição, a fono, a enfermagem, a própria medicina também participa muito forte conosco. Nós temos a Liga de Geriatria e Gerontologia da Medicina, que está conosco, né? E assim a gente vai, a fisioterapia, a quiropraxia, a própria parte da biomedicina também, da farmácia, para a gente poder fazer as análises bioquímicas. Uma coisa, quando tu falou de longevidade, né? A gente estuda muito a questão do estresse oxidativo. Né? O estresse oxidativo para nós é um gancho que a gente precisa entender mais, né? A gente já fez estudos em Ivoti, já fez estudos agora, estamos terminando em Dois Irmãos, e vamos iniciar também dentro do centro para poder fazer esse acompanhamento periódico do estresse oxidativo das pessoas, né? Por isso, realmente, é uma visão ampla. Mesmo a questão da felicidade, a gente também vai estudar no grupo, que o Gabriel também está no nosso grupo. Temos também, né, a pessoal da filosofia conosco. E porque é a felicidade, o bem-estar, as estratégias que a gente usa no dia a dia para lidar com as situações, né? Ontem mesmo teve um participante que é o jeito que a gente não fica pensando demais nas coisas que aconteceram. Eu digo, perfeito, traduziu tudo, né? É o jeito que a gente encara a vida, as estratégias que a gente vai desenvolvendo, que às vezes podem não ser tão boas, e daí a gente está ali exatamente, olha, quem sabe vamos dar uma mudadinha nisso, né? Um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. Mas outras coisas maiores, né? Acaba sendo uma troca com os participantes, com os profissionais envolvidos, né? Está se construindo ainda. A gente está construindo isso, principalmente porque a gente sempre levou os nossos estudos muito para as comunidades. A gente sempre teve essa preocupação, né? Mas agora, então, é um outro momento da gente trazê-los para a Fevale para utilizar o máximo possível toda a estrutura que tu bem sabe que a gente tem dentro da instituição. Para poder agregar qualidade de vida para as pessoas, né? Em vez da gente pensar tão longe, vamos pensar nos nossos aqui, né? No Vale dos Sinos, base, né? Inclusive, a gente tem recebido pessoas de várias cidades, não tem sido só de Novo Hamburgo, tem sido uma aderência muito boa das pessoas, né? De entenderem, né? Que não vale a pena, às vezes, um pequeno investimento de tempo, né? Mesmo, enfim, de dinheiro para o deslocamento, né? Tem tido pessoas de Ivoti, de Dois Irmãos, de Campo Bom, de São Leopoldo, então se aproximando e construindo conosco esse sonho, né? Muito bom. E a nutrição, né, Su, é de extrema importância. Exatamente. Com tudo isso que a Geraldine acabou de nos colocar, né? Sim. Acaba sendo um item de extrema importância, na verdade. No meu dia a dia, a gente acaba acompanhando, né, no espaço onde eu trabalho atualmente, né, que é no CIES, né, o Centro Integrado de Especialidades na Saúde. A gente acaba vendo os dois lados do envelhecimento humano e dos idosos, né.
a geração que está envelhecendo se cuidando, a geração que está, né, se cuidando já há muito tempo e vem envelhecendo com bastante saúde, bastante qualidade de vida. E a gente tem o público que chega para nós já com, né, literalmente a cordinha no pescoço, né, como eles falam para a gente, né? Que aí a gente precisa, né, acionar... Na verdade, obrigados a ir. Né? Acionar toda a equipe interdisciplinar do espaço para conseguir fazer um atendimento, né, mais adequado, né, enfim, para conseguir atender a necessidade daquele paciente, né. Muitas vezes chega para a nutrição, mas não é da nutrição exatamente por onde a gente precisa começar, né. Muitas demandas psicológicas, né. Então, veja a importância, né, dos psicólogos, né, já que a gente tem duas na mesa, né, e nós temos, né, Na verdade, é o trabalho em conjunto, que é é o grande espaço objetivo do centro, né? interdisciplinar, exatamente. O centro é interdisciplinar, né, também, né. O CIES, né, onde eu trabalho, é interdisciplinar, então a gente sabe da importância desse conjunto de profissionais, né, no processo de envelhecimento para melhorar a qualidade de vida, independente da situação, de como que chega, né, e participando da pesquisa, né, enfim, a prof, então, tem ali os equipamentos, né, de análise, enfim, e até no início ali do processo, né, de instalação e capacitação, né, já que a prof falou antes de equipamentos, né, enfim, nós instalamos então a bioimpedância, né, que é uma balança que funciona através de estímulos elétricos, né, de uma precisão, né, incrível e de uma tecnologia, né, de ponta, assim, para a análise de composição corporal, né? E o nosso centro tem esse aparelho, né? Tem isso. Então, a gente fez toda uma questão de capacitação, né? Enfim, no CIES nós também temos um aparelho semelhante, né? E os participantes da pesquisa, inclusive, vão ter a oportunidade de passar por um exame deste, né? Que a maioria das pessoas não tem esse conhecimento, não sabe que existe, ou então não tem a oportunidade de passar por um exame deste, né? Então, é uma série de fatores que a gente vai estar analisando, né, na execução desse exame. Existem protocolos, né, para serem feitos. E o que a gente tem de dados desse exame de bioimpedância é desde a parte de hidratação ou desidratação corporal, né, toda a identificação de massa magra e massa gorda, né, gordura e massa muscular, né, do indivíduo. Toda a parte também de parte nutritiva, a quantidade de minerais, né, enfim, presentes ali. Toda a parte de risco cardiovascular também é identificada, né, que é a área de gordura visceral, né, que também tem esse parâmetro de análise ali, né, que é a gordura que fica em região abdominal, entre vísceras, né, que não é uma gordura visível, que é o preditor de risco, né, então a gente consegue avaliar, né, ali também, e daí são mais dados, né. Taxas de metabolismo basal, né, a quantidade calórica do indivíduo para manter suas funções vitais, né. Então, a gente conta com esse equipamento, né, para com ele também, né, ter um panorama do estado nutricional desse idoso, né, que tanto na minha prática profissional, ele é também realizado no centro, né, enfim, e o privilégio, né, de ter este exame, né, claro, a gente consegue analisar também composição corporal de outras maneiras, né, mas evidenciando, né, o equipamento que nós temos, né, e ele traz um panorama da saúde desse indivíduo, né, em questões de composição, que a gente pode, né, tomar atitudes, né, enfim, orientar, né. Antes, no aguardo ali, nós estávamos falando, né, sobre a ideia não é fazer o atendimento nem a intervenção, né, como profissionais que fazem parte do grupo, mas sim uma orientação assim breve ou até mesmo um encaminhamento para aqueles que tenham interesse, né, porque eles acabam vindo participar da pesquisa, enfim, eles observam que tem uma análise ali completa de perfil, né, enfim, de desempenho físico, né, questão emocional ali.
E às vezes eles ficam interessados, né, em orientação, em conduta, o que eu preciso fazer, né, com tudo isso que eu tenho de dado, né. Sim. E aí, para isso, a gente, né, até são ações futuras e planejamentos futuros, né, que a gente tem, a Fevale tem espaços para que a gente possa estar encaminhando esses pacientes, né, esses voluntários da pesquisa, para fazer as demais orientações, né, enfim. E claro, né, a junção de dados para pesquisa, para conhecer esse público, né, saber do perfil deles, né, enfim. Mas relacionada à questão nutricional, né, a gente vai atender se for do interesse, encaminhar, né, fazer os exames, né, que um deles é a bioimpedância. Agora eu não me recordo se tem algum outro protocolo ali nutricional ali que faz questionamentos. Enfim, Não, ali. dessa vez que a gente está indo por etapas, Por etapas, né? sim. Nessa etapa, daí é a parte do nível de atividade, Do nível de física, atividade física. da força de preensão e da velocidade da caminhada. Da caminhada. Que são itens para avaliar a síndrome da fragilidade. Sim, sim. Né? Então, a gente já está buscando todos esses dados nesse sentido, né? E a avaliação também das digitais, né? É um outro estudo que a gente, outro equipamento que a gente tem, que é mais uma coisa de buscar novas informações de indícios futuros, como por exemplo a gente já tem agora de câncer, como algo genético, né, as nossas digitais, eles podem já apontar alguns indícios do que a gente pode desenvolver a longo prazo. Né? Puxa vida. E Deise, sem dúvida alguma, a tua área, né, é de extrema importância também, né, porque é aquele conjunto que a gente comentou, né, de ações, quer dizer, não adianta estar bem na área da nutrição se eu não estiver bem na área psicológica, que vai interferir em todas as outras. Tá tudo interligado, né? Acho que é interessante a gente falar do interdisciplinar ali, né, que a gente coloca, porque a gente não consegue ver o envelhecimento ou falar sobre ele, né, compreender a pessoa idosa olhando só a partir de um viés, né, como a Sumaia falou, às vezes eu recebo uma demanda e é psicológica, né, assim como muitas vezes ali vai vir para a psicologia muitas fadigas físicas também, né, tá depressivo, tá cansado, como é que estão os nutrientes, né? Então, assim, tem muitas coisas que se associam e a gente precisa olhar em conjunto, né? E acho que o interessante da gente pensar no centro, né, de que a gente tem diversos profissionais ali, né, de diversos cursos, que a gente está fazendo pesquisas quantitativas agora, né, fazendo ali formulários, tudo mais, vendo tudo isso, mas que também tem olhares qualitativas que a gente chama, né? Então, assim, pesquisas menores que também vão acontecendo, né? Os nossos mestrandos, doutorandos, até TCC de graduação, assim, né? De quanto o grupo de pesquisa está muito engajado, né? Tá olhando para esse público e está tentando entender. Eu acho que a parte também da psicologia, quando a gente fala, é muito tentar ver esse subjetivo, né? Porque pessoas idosas não são iguais, né? Cada pessoa é uma pessoa, então de que a gente não generalize tudo, né? E poder olhar, assim, essas diferenças, essas nuances, né? As pessoas que estão coletando ali também tendo essa ideia, né? De que essa pessoa precisa ser escutada, muitas vezes, né? De que o tempo que a gente calcula, às vezes, vai ser menor ou maior, porque são pessoas que estão procurando um espaço também para serem vistas, né? E acho que antes de ser idosas, são pessoas. Exatamente. Muito bem colocado. Marliese, acho que sem dúvida alguma, mais uma, né, conquista da comunidade, né? Porque tudo que a gente está falando aqui é em prol da comunidade. E não só de Novo Hamburgo, assim como eu costumo dizer também que a gente não tem alunos só de Novo Hamburgo, né? Inclusive do estado. Eu fiquei impressionado. Certo ano a gente fez uma pesquisa de quantas cidades, né? Eu fiquei, nossa, como assim? Quase 200 cidades do estado, tem alunos de quase 200 cidades do estado vindo estudar na Fevale. E o quanto isso é rico, né? Essa interdisciplinaridade como a Deise traz, porque a gente vai vivendo isso e a universidade, ela tem essa preocupação de estar próximo da comunidade, assim como tem muitos grupos de pesquisa que acontecem fora, a Prof. antes falou, né? Anos atrás já tinha um grupo que acontecia em Voti, que foi no momento que nós nos conhecemos, isso há mais de 15 anos atrás. Então, essa preocupação também
em trazer esse referencial teórico, esse embasamento, essa cientificidade para aquilo que é feito. E isso vai fazendo com que também desperte nas outras gerações o desejo e o entendimento que as nossas escolhas elas vão estar refletindo. Às vezes quando a gente fala para uma criança, para um adolescente, para um jovem sobre as escolhas, eles não têm essa visibilidade ou essa ideia de futuro tão presente como talvez nós que já passamos. Mas eles poderem ter também esse contato intergeracional é riquíssimo. Então a gente percebe, inclusive enquanto os alunos, porque nós temos no nosso grupo de pesquisa, que começou como grupo de pesquisa, Corpo, Movimento e Saúde, que criou-se então o centro, essa riqueza que nós temos, inclusive, alunos de ensino médio que fazem parte, ensino da graduação, do mestrado, do doutorado, quem já terminou o doutorado já está lá e continua conosco, então o quanto é rico essas trocas. Então poder trazer realmente esse olhar interdisciplinar, porque no grupo de pesquisa nós temos, a prof já foi falando, né, pessoas da enfermagem, da fono, e eu brinco que a gente também, eu enquanto pesquisadora agora, me coloco também em dupla função, porque além de ser pesquisadora, eu sou uma pessoa em processo de envelhecimento, como todos, mas já chegando mais, além de outros colegas, e o quanto é gostoso, o quanto a gente vai vendo... Quando a gente traz alguns referenciais, quando a gente fala, por exemplo, o que é um envelhecimento bem-sucedido? Como que eu faço as minhas escolhas? Como que eu posso ressignificar as minhas escolhas no meu percurso de vida? Então, a gente também faz uma escuta humanizada, porque a gente também entende aquilo que o pesquisador e o pesquisando estão passando. Então, o quanto é rico justamente essa composição. E a prof tem uma maneira, e a gente gosta muito, né, de uma maneira tão carinhosa que a gente pode dizer a prof, porque a gente raramente chama, é a prof Geraldine, mas é a prof, porque tem este lugar também de ensino, mas também essa acolhida para os pesquisadores que chegam, para as pessoas que acessam o centro. Então é muito rico e é muito gostoso e é muito vivo e é muito movimento poder estar neste processo todo. Muito bem. Olha aí, ó, meio programa já foi. Estão acelerando aí pra gente parar de falar, né? Meio programa já foi? Não, para aí. Vamos lá então, rapidinho intervalo, a gente volta na sequência para estar conversando com esse bate-papo bem gostoso aqui, um assunto de extrema importância, que todos nós fizemos parte, né? Não tem, né? Pelo menos eu quero fazer parte, eu quero ir longe. Só não vai fazer parte quem não for longe, né? Então eu tenho certeza que todos nós queremos ir. E é importante esta qualidade na sua vida, né? Seguidinha, depois do intervalo a gente segue conversando aqui com as meninas. Hoje em dia a gente tem acesso rápido a tudo que a gente precisa, bem aqui na palma da nossa mão, não é mesmo? Alimentação, transporte, finanças, tudo isso está a um simples clique de distância. Mas você sabia que o mesmo pode ser dito quando o assunto é segurança da sua empresa, do seu condomínio ou da sua família? O QR Token é um aplicativo completo, desenvolvido especialmente para oferecer segurança e tranquilidade para a sua vida. Com o QR Token, você tem acesso rápido e simplificado aos principais itens de segurança. Dá para acessar as câmeras das áreas comuns, enviar convites para os seus visitantes e até mesmo transformar o seu celular em uma chave única de acesso. E tudo isso com criptografia de ponta, o que garante o sigilo e a proteção dos dados de todos os usuários. Baixe agora mesmo na loja do seu aplicativo e simplifique ainda mais a sua vida. No controle do meu destino, decido qual o filme da minha vida. Se não gosto do que vejo, mudo de canal. Vivo para descobrir o presente, mas revejo os melhores momentos do passado. O futuro? Vejo a tecnologia através das telas. A inovação como protagonista. Me sinto pronta e confiante para criar um amanhã diferente. Envolvida em autenticidade, mergulho de cabeça nas experiências. Provoco minha criatividade para explorar as possibilidades. Visto, combino, experimento. O controle está na minha mão e me permito aproveitar tudo novo de novo.
Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de peso dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local. E na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. Estamos de volta do nosso intervalo aqui nos estúdios da Vale TV com mais uma edição do nosso Estação Hamburgo, nosso encontro de segunda a sexta-feira entre 8 e 9 da noite, sempre trazendo pautas de interesse da nossa comunidade. Para a Societax, Sebratel, JG Serviços, Mercator, feiras e eventos que promove agora a 0 grau, 20, 21 e 22 de novembro lá em Gramado, e também Activita, uma das 8 marcas da nossa Beira Rio, empresa genuinamente gaúcha. Falando hoje sobre o Centro Interdisciplinar de Pesquisas em Gerontologia. Inclusive a Mercato Feiras e Eventos, eu estava comentando aqui com as meninas agora na volta do intervalo, lançou, vai realizar novamente a Geronto Fair, setembro de 2024, lá nos pavilhões do Serra Parque em Gramado. Uma feira que tem tudo a ver com o assunto que nós estamos abordando aqui, onde traz todas as especialidades para a qualidade de vida neste momento da vida. Não sendo redundante, mas é isso, É isso que a gente procura através de todas as ações que no primeiro bloco foram muito bem colocadas aqui por vocês, através do centro, Geraldinho? É a qualidade de vida neste momento da sua vida. E quando, na verdade, é meio cíclico, a gente falar disso, Sim. porque a gente fala de desenvolvimento. Exatamente. Então, a gente precisa dividir infância, adolescência, vida adulta, velhice, mas por uma questão social, econômica, uma maneira da gente estudar, de botar meio em caixinhas, mas tudo funciona ao mesmo tempo, Quando sempre as pessoas perguntam, mas quando é que começa a velhice? Na verdade, nunca vai começar, porque é um contínuo, Quando a gente se faz... tu estiver bem, então, daí mesmo. Melhor ainda, Quando a gente faz aniversário, às vezes a gente esquece de trocar o número, tá querendo. Não, na verdade, porque não faz diferença pra gente. Sim. Faz quando a gente tem lá 10, 1 para 11, No início faz, mas depois só vai, E isso que a gente procura muito, desenvolver a ideia de que a gente deve parar de dizer que tem no início da vida a gente está se desenvolvendo como se fosse aquela, tá crescendo. Aí de repente começou a envelhecer, começou a decair. Não é assim que a gente precisa pensar. A gente se desenvolve e a gente envelhece desde o início da vida, Desde a concepção. Tem sempre alguma coisa que a gente está melhorando, que a gente está perdendo, mas é sempre igual. Porque isso muda o conceito que a gente tem de que quando chegar na velhice, parece que o mundo acabou. Não acabou, porque não tem um ponto que vai fazer esse corte. Exatamente, nem que a linha vai baixar. Nunca. Tu tem que encontrar onde tu consiga levar ela sempre no mesmo... Exato, E como todas as fases da vida, a gente tem perdas e a gente tem ganhos. Na infância a gente também perde algumas coisas, mas a gente ganha. Então, essa é a grande batalha, na verdade, que a gente tem dentro do nosso grupo de pesquisa, de disseminar essas ideias, de que a gente tem que parar de colocar esse preconceito, até para a gente não cair no idadismo, no ageísmo, seja o nome que se queira dar, mas é o preconceito que as pessoas têm com o envelhecimento. E, na verdade, não é o preconceito com a velhice, é o medo de envelhecer. Então, quando a gente muda um pouco o olhar que se tem sobre isso, a gente também diminui esse medo. Então, a gente poder falar do envelhecimento em diferentes aspectos, então, no nosso grupo a gente vai tratar de vários elementos desse envelhecimento, desde as minorias até as maiorias, como diz a Marliese, para isso, para a gente desfigurar essa ideia que se tem ainda daquela idosa, por exemplo, que vai usar um coque de cabelo branco, com uma saia enorme, que fica ali fazendo só seu tricô, o homem que fica só com o jornal, com as pantufas, com o pijama. Sim. Não é mais nada disso, esses estereótipos já caíram há muito tempo, mas ainda algumas pessoas
guardam essa ideia. Então, a gente trabalha muito com os jovens por causa disso, né? Desde a graduação, e isso também, né, aproveitando o gancho, né, das inovações, né, que a universidade tem, nós fomos, né, uma das primeiras universidades a colocar disciplinas que trabalhavam sobre a questão de envelhecimento, isso já há muitas décadas, isso vem acontecendo, para preparar profissionais que realmente entendam e não tenham preconceito. Sim. Quando chega alguém e diz assim, aquele vovozinho, aquela vovó... Ai, eu digo, gente do céu, né? Quer me irritar eu falar disso, né? E também essa preparação que a gente tem no pós-graduação, né? A gente tem os nossos mestrados e os doutorados, né? Então, as meninas, né? A Deise e a Marliese estão fazendo um mestrado em diversidade cultural e inclusão social, que é uma temática que tem tudo a ver com o processo de envelhecimento. Sim. Né? E a Sumaia está fazendo um mestrado em psicologia, e da mesma maneira, né? Trabalha muito com essas questões físicas, psicológicas e sociais desse processo de envelhecimento. E por isso, né? Processo. Então, a gente está sempre nesse processo. E tomara que a gente fique por muito tempo nesse processo, né? Que legal, que legal. Coincidentemente, essa semana eu assisti um filme, não sei se vocês assistiram, de uma nadadora de 64 anos, que ela tinha o sonho de nadar de Cuba aos Estados Unidos, né? E por 4 vezes ela tentou, né? E ninguém acreditava nela, ninguém... Né? Imagina uma senhora de 60, ela começou com 60, 61 a primeira tentativa, e só lá aos 64, não desistiu, foi lá e conseguiu, né? Conseguiu, faz parte da vida hoje. Acho que me veio essa memória agora, Sumaia, sobre essa questão de tu tem que ter o teu autoconhecimento, e nós já falamos muito sobre isso, né? E saber exatamente o que tu quer, mas também o que é o melhor para ti. E o centro tem tudo isso. Exatamente. Os profissionais para identificar quais são as fragilidades, as necessidades e fazer as devidas orientações para que essa pessoa idosa, essa pessoa em processo de envelhecimento consiga melhorar os aspectos, né, que estejam ali prejudicando de alguma certa maneira, né, enfim, e melhorar ainda mais o que está bom, né? Porque, que nem eu comentei antes, a gente tem os dois lados, os idosos que vêm se cuidando muito, né, das pessoas que ao longo da vida se cuidam muito, né, e os que só se cuidam a partir do momento que tem algo já, alguma questão já de saúde, de alguma doença instalada, enfim, que daí começam a olhar para si, né? No caso do filme, né, que tu falou agora, né? Você chegou a assistir? Não, mas eu já ouvi falar. Vale a pena. Ela se desafiou, né? Exato. Ela mesma. Né? Ela mesma, né? Então, eu sempre, quando a gente conversa com o paciente, né, enfim, trabalha as questões comportamentais, emocionais, né, enfim, bem individual com cada paciente, a gente sempre fala no desafio, né? É desafiador tu se cuidar, tu tirar esse tempo para ti, né? Porque por vezes a gente acaba colocando muitas outras prioridades na nossa vida, né? E a gente deixa tanto nem tão saudáveis. E aí a gente acaba deixando ou a alimentação, outra questão de lado, mas alguma coisa às vezes fica de lado. E muitas vezes a alimentação, né, que fica de lado, né? Então, o desafio de fazer com que isso seja essencial, né? Até hoje de manhã ainda estava brincando com as alunas ali do CIAS, né? Que a gente tem que encarar a nossa alimentação como se fosse o nosso trabalho. A gente não escolhe ir trabalhar ou não, né? A gente não deveria escolher se alimentar bem ou mal, a gente deveria ter um padrão, né, de alimentação pensando que é o que a gente vai estar se nutrindo, né, trazendo saúde ou não, né, para o nosso organismo, para a nossa vida, né, para o nosso processo de envelhecimento. Nós temos esse poder da escolha, né? O poder de escolha, né? E por muitas vezes a gente é levado por diversas questões do dia a dia, vida corrida, trabalho, família, né, enfim, e a alimentação fica por último, né? Às vezes só pensa no alimentar-se quando tá já com o estômago, né? Gritando ali, né? E aí isso se torna um ciclo e aí as pessoas acabam né, identificando, né, alguma questão de saúde e aí vão atrás, né, e vão efetivamente tomar o cuidado que poderiam ter tomado antes, né? Mas isso é muito individual, cada indivíduo, né, é uma questão específica, mas eu acredito que
que o prevenir-se, né, para questões futuras e essa prevenção, né, também começa pela alimentação. Exato. Eu acho que também, Deise, o prevenir-se, que muito bem colocou a Su, é para ti, né? Não é para ninguém. Sim. Não é por questão de estética, por questão de, né? Como aquele, é saudável, né? Não é por isso, é para ti. Sim. A estética até é consequência do que tu for, né? Nossa, como aquele lá tá bem de cabeça, tá, né? A psicóloga deve ser ótimo, eu quero saber quem é, né? Eu acho que muita gente está falando hoje, né, do autocuidado, até se a gente pensar assim, em relação comercial mesmo, né? Se vende produtos de autocuidado, de skincare, que se fala hoje, né? Enfim, Sim. o shampoo específico, o creme, né? E a gente esquece o quanto o autocuidado tem relação com tantas outras coisas, né? Que vão justamente influenciar tanto como a gente vive agora e como a gente vai viver no futuro, né? Então, pensar na qualidade dos nossos alimentos, na qualidade das nossas relações com as pessoas. Sim. E na qualidade da nossa relação conosco, né? Assim, de pensar, eu prefiro dormir tantas horas de sono, né? Me exercitar, enfim, né? Essas coisas que parecem, assim, mais difíceis, porque a gente torna difícil, né? A gente se afasta delas a ponto delas ficarem difíceis, né? Exatamente. E que isso constrói, a gente, quando fala de envelhecimento, né, todo esse desenvolvimento, todos os anos que a gente constrói isso. Mas também a gente está vivendo desses anos, né? Acho que se é muito jovem, vai ser mais difícil, realmente o corpo vai dando conta, né? Se tu passa na comida ou passa na bebida, né? O corpo vai dando conta, mas vai chegar um tempo que tu vai ter uma vida também desgastante em si, né? Até chegar a ter 60 anos, Sim. né? Então, todo esse percurso também que a gente vive, né? Não pensar, quando eu fizer 60 anos, então eu vou me preocupar. Porque a gente já está construindo, né? E está vivendo nessa construção. Exatamente. Que base, né, está se fazendo. E as consequências dessa vivência, né, Marliese, é o resultado depois dos 60, né? Quer dizer, quanto mais cedo tu tomar essa consciência, né, de que tu faz o teu, né, com os profissionais e centros preocupados com isso, né? Porque daqui a pouco uma pessoa vai se descobrir aos 60 com vocês lá. Esse é o caminho que eu quero. Foi aqui que eu descobri a maneira, né, que eu vou ter mais qualidade de vida para viver. E nem sempre é sem doenças. Sim. Porque às vezes existem consequências, né, e questões que fogem, inclusive das tuas escolhas, e que tu pode ter um quadro, por exemplo, de alguma doença, mas nem por isso tu vai ser uma pessoa triste, tu vai ser uma pessoa... Como que tu encara as situações que acontecem? Quando se fala tanto, né, em resiliência, se fala tanto em empatia, de a gente poder pensar também nesse cuidador da pessoa idosa. Como que é para ele estar ali acompanhando, e a gente entra às vezes nos quadros de demência, dentro disso o Alzheimer, que é tão conhecido, né, que é mais popularizado, principalmente de alguns anos para cá. Então, poder pensar no envelhecimento bem-sucedido é também nesse conjunto que não é só da pessoa, mas das pessoas que estão ao redor desta pessoa que está, talvez, né, na velhice, mas fruto de todo esse contexto. Então, poder olhar para essa, né, pensar nas políticas públicas, a gente já vem falando, né, a gente já teve a oportunidade de conversar em outros programas também sobre essas ações de políticas públicas. Hoje a gente não tem nas nossas cidades que estejam preparadas para a pessoa idosa. A gente não tem calçadas, muitas vezes, adaptadas, espaços adaptados para as pessoas com deficiência, para a mãe com carrinho de bebê, para a pessoa idosa que precisa, às vezes, andar com um andador ou até mesmo numa cadeira de rodas. Então, nós podermos falar sobre essas necessidades e ouvir principalmente das pessoas que estão passando por essas necessidades é adaptar, sim. É dar vez, é dar voz, é poder estar junto, levar, sim, nos espaços que a gente tiver, seja lá numa sessão da Câmara dos Vereadores, por exemplo, cada um no seu município, usar o espaço da Tribuna Livre. Nós temos as datas, sim, nós temos o Dia do Idoso, mas nós temos tantas outras campanhas que são campanhas para quê? Para sensibilização da comunidade, porque talvez eu que não esteja passando por aquela situação, e não gosto de dizer o problema, é naquela situação, porque a gente pode criar um problema onde não tenha, mas como eu posso passar por aquela situação de uma maneira
mais leve? Como que eu posso... Porque isso são coisas que às vezes independem das minhas escolhas e que acontecem. Quem sofre um acidente de carro, ele não escolheu bater o carro e ele pode ficar, por exemplo, com uma lesão medular e passar a ser um usuário de cadeira de rodas. Sim. E eu vou precisar de adaptações. Então, como que eu faço isso? E como que eu encaro isso? As escolhas dependem de mim e daí a importância da interdisciplinariedade, não só, porque senão a gente parece que sempre associa, né, o envelhecimento a comer bem, a fazer atividade física, não é só isso. É um conjunto disso que vai resultar muito mais amplo, né? Muito mais amplo, que vai resultar também nesse contexto, porque antes o que acontecia? As famílias tinham muitos filhos, porque os pais pensavam, quando eu ficar velha eu vou ter quem cuide de mim. Hoje as famílias criam os filhos para o mundo e os pais estão envelhecendo e os filhos daqui a pouco estão morando num outro país, não estão mais juntos, e a gente tem estudos que comprovam, inclusive assim, comunidades para pessoas idosas, o quanto a gente precisa olhar sobre isso nas nossas cidades. Como que a cidade está se preparando para essa pessoa que está envelhecendo? Né? Os nossos governantes estão olhando para isso, estão ouvindo isso. E daí a gente tem a própria questão assim, bom, a partir, né, de 70 anos não é obrigatório votar. Isso então, é bom, já é um isso público não. que não interessa para os políticos, por exemplo. E a gente precisa falar a gente precisa emprestar muitas vezes as nossas vozes, a gente precisa emprestar as nossas pesquisas a serviço para que essas pessoas não caiam na invisibilidade. Porque a gente começa a ler o Estatuto do Idoso, é fundamental, é a garantia de leis, mas o papel sem execução também não adianta. Então a gente precisa, muito distante ainda. Mas que bom que existe, porque é uma maneira de reivindicar e a gente precisa usar esses espaços também. Então espaços como este hoje, que nós estamos aqui podendo falar sobre essa temática, é importantíssimo. Para que a gente possa ir abrindo cada vez mais caminhos para que as pessoas se deem conta, eu vou chegar lá, eu também vou e precisar. Quero chegar bem. E quero chegar bem. Estamos na reta final já do nosso programa. Coordenadora Geraldine, tem uma arte aí, né, Vitor, para a gente poder... Ali é os contatos das pessoas, é isso? Isso. Coloca para nós aí, por favor, Vitor. Para a gente poder deixar aqui na tela. Esses são os contatos que as pessoas podem... Exato. Quem tiver interesse, quiser saber mais alguma coisa ou agendar já, né, a sua participação, a gente tem ali o WhatsApp, né, que pode fazer o contato ali direto. Eu mesma que vou atender, conversar, explicar, pode chamar por mim. Inteligência artificial ainda. Não é. Mas a gente tem também, enfim, né, o e-mail, o Face, o Instagram, a gente divulga também, né, as atividades, os eventos e o próprio site também dentro da Universidade de Fevale, que explica um pouco, né, sobre o que a gente faz, quem são os profissionais que participam conosco. Inclusive, antes eu tinha esquecido de falar dos profissionais da educação física, né? Que é importante que são também. super importantes nisso. Mas, enfim, ali está a relação de todo mundo, das atividades, né? E mesmo quem, né, não quiser nesse momento participar, mas tiver interesse em conhecer um pouco mais, a gente está aberto a receber as pessoas, né? Esperamos. Obrigado, Vitor. Muito bom aí a tua arte. O rapaz faz arte mesmo, né? A gente mandou um PDF para ele lá e ele transformou numa arte para poder colocar no ar. Obrigado, parabéns pelo trabalho aí. Conte sempre com a nossa Vale TV para divulgar essas excelentes ações, né? Eu agradeço muito o espaço. É importante a gente estar próximo da comunidade, exatamente para mostrar, para não ficar uma coisa fechada dentro da universidade. Sim. Nossa ideia é sempre essa, de poder, né, ir para fora e, enfim, receber todos os que tiverem interesse e acreditarem nessa proposta da gente poder, né, continuar se desenvolvendo sempre. Confirmando a idade hoje... A partir dos 50 anos. Ah, dos 50? 50 anos. Opa, então eu tô dentro. Eu ia te convidar. Tô dentro. Tô com 5,5 chegando a 5,6 agora, né? Tô dentro. Vai lá e depois já pode contar da tua experiência, né? Exatamente. Deise Antunes, nossa psicóloga, né? Qual é a tua mensagem final? Parabéns por estar
envolvida e enganjada, porque a gente percebeu, assim, o brilho nos olhos falando do centro, né? Isso é pré-requisito de todos os participantes, né? Mas acho que queria agradecer a oportunidade também. Acho que a gente precisa falar sobre esses temas, né? A gente precisa divulgar o centro também para que a gente possa ter esse retorno, né? Como a Marliese veio dizendo também, né? Pensar em políticas públicas, pensar em o que a gente pode oferecer de melhor também, né? Sim. De problematizar algumas coisas que estão muito escondidas ainda, né? Então, assim, que a gente possa participar, que as pessoas possam, né, nos procurar e pensar, né, que a gente está construindo hoje. Então, o que a gente pode fazer hoje também, né, pelo nosso desenvolvimento, né, das nossas escolhas, das nossas ações, das nossas influências, né, assim, de vamos comer melhor, ou vamos tomar um chimarrão na praça e conversar com pessoas, né. Então, de que a nossa saúde está acontecendo agora, né, para o futuro e agora. Então, também de refletir sobre isso. Muito Obrigada. bem, muito bem. Sumaia Fai, nossa Nutri, dicas da Nutri. Qual é a tua dica final? Obrigado. Agradeço a oportunidade, né, da presença mais uma vez, né, aqui nessa bancada e agradecer pela oportunidade de mostrar o nosso trabalho, né, apresentar o centro. Desejar boas-vindas a todos os interessados, né, que a gente tem uma equipe interdisciplinar, né, uma receptora, né, que é a nossa Prof. Geraldine, né, que vai dar todos os encaminhamentos ali, né, enfim, todas as orientações, que esse espaço, né, colegas, ele é um centro interdisciplinar para a comunidade, para as redes vizinhas, né, cidades vizinhas, e que esse momento dessa nossa conversa tenha sido importante, né, para os ouvintes, muitas vezes para sinalizar algumas coisas ou para alertar outras, né, e para que a gente consiga conscientizar as pessoas, né, dessa qualidade de vida, desse autocuidado e de que a gente deve pensar nesse contexto geral, né. Falamos da psicologia, do processo de envelhecimento, da nutrição, políticas públicas, né, e que a gente deve olhar para isso também, para a cidade em si, né? E deixar essa nossa mensagem, né? Dessa importância, do quanto a gente está engajado a fazer diferente, a mudar algumas perspectivas, né? E conhecer esse público para saber, né, as ações futuras, né? Enfim. E estamos aí, né? Esperando, né, os interessados, né, bem empolgados, né? Temos uma equipe lá, né, fazendo a coleta, né? Enfim, às vezes a gente dá uma passadinha no centro lá e vê a aplicação da pesquisa, né? Enfim, e tá andando e tá dia após dia crescendo os números, né? E ainda ganha um mimo da Nutri ainda quem participa. Olha aí, ó. Agora que eu vou ver. Obrigado. Marliese Godoflit, qual é a tua mensagem final aí? Parabéns pelo envolvimento, né? Vamos dizer assim, nesse centro. É muito bom estar aqui, muito bom pensar na importância da comunicação, enquanto fonoaudióloga também. E a comunicação requer uma ação. Ação são atitudes, são realmente momentos que a gente sai só do campo das ideias e vai para a prática. E o centro é isso. Ele foi criado, ele foi pensado, ele foi sonhado, ele foi planejado e ele está em ação. E ação para que todos se sintam acolhidos, se sintam olhados, se sintam bem-vindos ao nosso espaço também, que é um espaço coletivo. E como seres que vivemos em coletividade, em sociedade, buscando essa inter-relação também entre as pessoas, na riqueza deste espaço. Então, sintam-se todos muito bem-vindos ao centro. A ti, mais uma vez, obrigada pelo espaço de estar comunicando, né, um parceiro aí de tantos anos e de tantas causas. Sim. Que são momentos assim, que fazem com que a gente continue acreditando que mudanças são possíveis, porque a gente vive isso, a gente sonha com isso, mas a gente realiza também. Então, obrigada. Muito bom. Nós, como veículo de comunicação, né, temos Fundamental. o dever de trazer principalmente essas boas notícias, né, que estão aqui, bem próximo da gente, ali, inteiramente à disposição da nossa comunidade, esse centro
interdisciplinar, que é muito bem frisar isso, porque, e vocês perceberam, né? De pesquisas em gerontologia. Parabéns pela iniciativa. Obrigado, Vitor. Bruno, obrigado a você que esteve aí nos acompanhando. E sempre, de segunda a sexta, você sabe, o nosso encontro é aqui entre 8 e 9 da noite, na Vale TV, no nosso Estação Hamburgo. Uma excelente noite, que Deus ilumine o caminho de todos e que todos tenham saúde e paz.